Vamos falar de Clube do Livro Japonês número 38. Oi, eu sou Cacau Ideguchi, mestra em cultura japonesa, e hoje eu tô aqui para falar sobre o livro Nihonjin, do Oscar Nakasato, que a gente leu no nosso Clube do Livro Japonês 38, que foi em setembro, agora. Eu tô atrasada, obviamente, com esse vídeo, porque eu estou um pouco ofegante, inclusive, porque eu peguei Covid, eu estou gravando esse vídeo agora, eu tô uma semana de cama e por isso está saindo o vídeo dessa forma, né? Não tem vinheta, não tem nada pronto, porque obviamente eu não consegui fazer absolutamente nada, mas hoje é dia 12 de outubro, hoje o japonês faz 4 anos e eu achei que eu devia fazer alguma coisa, nem que fosse um vídeo que eu faço todos os meses, e é isso aí, assim a gente dá o start no nosso canal, já começa do jeito que for, que eu acho que é o melhor jeito de começar, que é não nem pelo começo, mas fazendo mesmo. A energia está baixíssima, gente. Eu peço desculpas porque imediatamente, no momento que eu comecei a falar, eu já comecei a me arrepender, porque eu comecei a ficar com falta de ar. Então, tenham paciência comigo no vídeo de hoje. Eu não tinha nenhuma informação sobre o Nihonjin, além de que ele tinha sido vencedor do Jabuti de 2012. E quando eu comecei a ler, eu entrei num lugar que é muito similar de um lugar em que a gente tem estado nos últimos anos, mas que não era um lugar em que a gente estava em 2012, que isso fique bem claro, né? O Oscar, ele foi muito feliz, principalmente por abordar tudo isso no momento em que realmente pouquíssimas pessoas estavam falando sobre isso, que é essa questão da pessoa amarela, né? Da questão da imigração japonesa, de um ponto de vista japonês, né? Da migração, do ponto de vista do imigrante, do ponto de vista do descendente. É um livro muito sucinto, né? Ele tem 140 páginas, mas ele é de uma precisão. Eu acho que essa é a palavra. Ele é preciso. Ele não é necessário que ele se alongue. Isso é uma coisa muitíssimo interessante, porque as pessoas acham, às vezes, né, que é preciso você explicar muito de um personagem ou construir certos contextos e parâmetros, explicações para que as pessoas consigam se interessar por aquele personagem, que consigam se identificar com ele, e não é bem assim. Eu acredito que a literatura ela tem muitas ferramentas diferentes na qual é possível que você crie a identificação, que você crie essa empatia sem a necessidade da descrição detalhada, sem a necessidade dessa construção verborrágica que a gente costuma ver, que eu sinto também que é uma questão, às vezes, até de uma escrita um pouco, talvez um pouco inexperiente, né? De tentar realmente cobrir todas as lacunas, e isso não existe na escrita do Oscar. É impressionante como você conhece essas pessoas e você tem poucos detalhes sobre elas, mas você sabe quem elas são, né? A maneira como ele vai contando desde o primeiro momento, ele vai falando de muitas pessoas. É impressionante como são vários personagens a quem ele se refere, e você não se perde ali naquela narrativa, você consegue criar, imaginar junto com esse narrador, que é uma sacada assim fenomenal. Eu falei muito pro pessoal ali durante o nosso encontro sobre como a forma ela também é importante dentro de um livro ganhador de Jabuti, né? Não é só o conteúdo sobre o que aquilo fala, mas como aquilo é dito, né? E como essa narrativa que o Oscar imprime, eu nunca tinha visto uma narrativa como essa.
desse narrador que vai trazendo a gente para o mundo dele e as coisas que ele também não sabe, ele imagina, e ele chama você para imaginar junto, de uma delicadeza. O primeiro capítulo que vai falar de uma primeira esposa do avô desse Odysseus, do narrador, que ele não conhece, obviamente, que vai falecer. Olha, me arrepia só de lembrar. É o primeiro capítulo, uma personagem que não vai mais aparecer. E a gente fica com essa memória dela. É impressionante, gente. Eu tô aqui assim, eu tô apavorada, porque eu nunca mais vou ver essa mulher. E ela me marcou, assim, é bonito, né? Ele é muito poético, com o uso sucinto das palavras, né? Realmente, assim, uma lapidação, eu diria, da narrativa, porque é de uma poética muito nítida, muito clara, quando ele fala, né, que ela corre no cafezal e ela morre coberta de neve no meio do cafezal. Gente, a gente tava ali coletivamente, né, todo mundo comentou, né, várias questões acerca da narrativa. Nós temos muitos descendentes de japoneses no grupo, então havia também muitas conexões familiares, né, de familiaridade com a história, coisa que é muito difícil para um nipo-brasileiro encontrar na literatura brasileira. Percebam, né? É muito difícil você ler um livro de literatura brasileira, sendo nipo-brasileiro, e falar, nossa senhora, isso daqui é igualzinho em casa. Muito difícil. Então, havia muita dessa identificação nítida, clara, mas também havia muitos outros pontos, né? De identificação poética, sutil, para além, né? Dessas intersecções óbvias, né, da nossa raça, que me deixaram muito empolgadas para os limites da literatura, né, para o quão longe a gente consegue chegar com uma coisa que às vezes parece tão nichada, né? Muitas vezes há um certo pensamento de por que vai escrever sobre isso, né? Quem que vai se interessar em ler sobre a sua Bachan, sobre o seu Odichan, sobre a sua história do seu pai, história da sua mãe, ou sobre a sua panela de arroz? Quem que vai se interessar em ver todos esses termos em outra língua? E não é nenhuma questão de interesse, mas é uma questão de você realmente acessar outros níveis de subjetividade que a cultura do outro, que o contato com o outro proporciona, entendeu? Então, a gente teve ali um momento que eu agradeço muito, né, sempre as trocas que a gente tem com os nossos participantes, né? E aí a Luma trouxe uma troca pessoal muito importante para mim. Os pássaros, maritacas aqui, porque estamos no estado de São Paulo. Passaram. Que eu achei que fala muito sobre isso, em que ela fala que ela vai tendo muito desgosto, ela vai desgostando muito ali daquele Odichan, e de repente ela começa a se reconhecer naquele Odichan, ela começa a se reconhecer nas pessoas que estão sendo racistas com aquele povo. Então é um jogo de você estar ali, de você se reconhecer e ao mesmo tempo você não se reconhecer, de você ser o algoz, de você ser o herói e às vezes você não ser nada, você ser obviamente apenas um observador. E isso que é o mais interessante da literatura, né? Você conseguir assumir vários papéis subjetivos durante essa leitura,
né, se colocar em vários lugares e exercer esse papel empático que a literatura proporciona, né? E a gente conseguir levar isso para a vida. Ele vai, dentro do livro dele, ele vai abordar essa história, né, dessa família em vários pontos ali durante essa imigração e vai abordar dessa maneira lírica, né, alguns pontos bastante complicados dessa imigração que perpassam pela Segunda Guerra Mundial, e é muito pouco falado o que aconteceu aqui no Brasil acerca da perseguição, primeiro contra os amarelos, os japoneses especificamente, né, pelo governo de Getúlio Vargas durante a Segunda Guerra Mundial, e depois entre a própria população nipônica, né, entre os derrotistas e os vitoristas em relação à vitória ou não do Japão, né, a vitória ou derrota do Japão, que vai também se transformar num grande problema ali para a comunidade. Tudo isso é muito pouco falado, né, para a população brasileira, pouco se sabe, pouco a própria população nipo-brasileira sabe sobre isso. Então ele vai perpassar um pouco sobre esse momento da história, né, e vai se dando toda uma sequência de fatos. Até o livro ele foi lançado em 2011, então ali até o começo, meados dos anos 80, início dos anos 90, mais ou menos, onde o livro vai acabar, quando a gente está vendo de novo aquela primeira leva de imigrantes brasileiros indo para o Japão como decassegues, né? Então, o que eu vejo, né, que ele vai conseguir fazer um grande ciclo migratório, né, onde os japoneses saem do Japão, vêm para o Brasil, tem toda uma jornada aqui, e aí os seus netos da sua terceira geração voltam para o Japão como imigrantes novamente. E aí toda essa jornada de não pertencimento, de você estar num país com uma outra língua, com uma outra cultura, e você tem uma cara e todo mundo tem outra cara, e aí você fala de um jeito, todo mundo fala do outro, e aí você dentro de casa fala de um jeito, na escola você tem que falar de outro. Tudo isso vai ser trabalhado no livro do Oscar. Ele fala de muitas questões de uma maneira muito delicada, muito sutil, e é o que eu falei, de uma forma pontual. Ele é muito feliz nesse sentido como autor, né? Eu sinto que ele trabalhou de uma forma muito interessante, né? Ó quem vem. Agora, o ponto que eu sinto que é principal nesse livro, né, que eu falei para eles ali, que para mim é uma coisa que não podia deixar de citar. É um livro muito triste, é muito triste. A imigração japonesa pro Brasil, né, ela não foi feliz. Ela não é uma imigração modelo, ela não é bem sucedida, as pessoas elas não foram bem tratadas, tudo isso é uma grande falácia, é uma minoria modelo, é um grande mito, e esse livro mostra assim né, tipo um vislumbre mais ou menos dessas histórias que estão cobertas, né, anos e anos e anos aí de silenciamento. E é uma história muito triste. Do começo até o final, são 140 páginas de muita tristeza, né? De gerações e gerações tentando sobreviver, tentando a sua subsistência, se agarrando no que sabia, no que conhecia, no que ansiava, depois desistindo de certos sonhos, de certos anseios, depois só subsistindo, e a vida seguindo, até o ponto de, né, para que eu vou voltar, nunca mais vou voltar ao Japão, não quero voltar. Quem volta acaba sendo o meu neto, que vai trabalhar, que é professor universitário, vai trabalhar na fábrica no Japão. É uma coisa muito complexa, é uma história triste. Mas a minha família não é assim,
e que não sei o que, não pode generalizar, não pode generalizar. Mas esse é um livro que ele pontualmente conta uma questão que eu acho que majoritariamente das famílias viveram de um ponto de vista muito pontual, realmente muito coerente, sem as alegorias e sem os enfeites que a gente costuma ver quando um não nipo-brasileiro vai falar sobre a migração ou vai escrever sobre ela, né? Não esperava, eu fiquei assim encantada, eu tô realmente apaixonada por essa escrita. O Oscar lançou esse ano o Oditian, né? Eu ainda não li, a gente falou bastante dessa capa, né, da Fósforo, que foi feita pelo Arthur Ortega. É lindíssima, né, gente? Essa capa olha, marca páginas, é tudo lindo. Também foi feita pelo autor o Doditian. E foi um grande acerto, né? Tô muito feliz que esse ano a gente começou a ler os nipo-brasileiros também, para conseguir também fazer esse contraponto, né? Que a gente tem feito em muitas leituras japonesas, e aí a gente consegue também trazer um pouquinho do nipo-brasileiro para essa mistura, beleza? Bom, não sei, a coisa foi um pouco fluida aqui, né? Vamos ver se esse mês que vem, né? Eu consigo estar, obviamente, recuperada da Covid, falando um pouco melhor, mas é isso. Agora a gente fica com um vídeo com tantos minutos eu queira aqui no YouTube, deixo vocês me ouvindo aqui enquanto vocês lavam louça e fazem a faxina, e aí a gente vai seguindo, tá bom? Quem quiser participar do nosso clube, é só entrar no japoni.com.br/cdl. Todo mês a gente lê um livro da literatura japonesa, sempre no último sábado de cada mês. Precisa fazer inscrição todos os meses. A gente tem uma taxa de R$10 para poder participar, por motivos 1000. E é isso, tá? Todas as informações vão estar aqui. Eu não sei como a gente é novo aqui no YouTube. As informações acho que vão estar aqui embaixo. E o livro que a gente vai ler esse mês de novembro, não, de outubro, é o Kitchen, da Banana Yoshimoto. Ai, peraí, deixa eu pegar aqui o meu. A Estação Liberdade lançou, né, uma tradução recente agora, né? Acho que da professora Lika Hashimoto, com mais 2 pessoas, né? O grupo de tradução. Eu não tenho, eu tenho a minha versão, que é a versão em inglês, já perdi até a capa, mas aqui ela é bem linda. Essa versão aqui em... Ah, não é nem a versão em inglês que eu tenho uma versão... Mas eu não sei, é da Nova Fronteira essa daqui. De 95, a minha versão. A minha versão de Kitchen de 95 tá aqui. Então já, obviamente, eu li, né? Já tá lido, já tá marcado. E aí a gente vai ler, então, o Kitchen da Banana Yoshimoto. Acho que é a da banana. É a banana que a gente lê todos os anos. É, né? Quarto livro da banana em 4 anos. Então é isso. Beleza, gente? Vou ficando por aqui. Conseguimos 4 anos de Japoni. Lancei o canal. Tamo junto. E é isso. Não sei o que vai dar. Se inscrevam, comentem, não sei. Vamos vendo. Aí todo mês as nossas resenhas ficam por aqui, tá bom? Vejo vocês mês que vem. Até lá. Beijo. Tchau.